Estamos mais uma tarde aqui, viu? Na Ponte de Ferro. É a antiga Ponte de Ferro. Primeiro. Aqui o Profeta mais uma tarde, né? Quarta-feira, 15 para as 4 da tarde. Deixa eu ver. Aqui. Trazer uma mensagem da palavra de Deus, né? Como sempre estamos aqui. Quando eu digo sempre estamos, às vezes eu estou com um companheiro, às vezes eu estou só. Mas não deixe de ter o Espírito Santo que está aqui presente. Para trazer uma oportunidade para esse mundo perdido. Esse mundo que desconstruiu. Porque lá no início Deus havia construído. O que foi que Deus construiu? Primeiro Deus criou todas as coisas, né? Do nada. Segundo, agora Deus cria o homem do pó da terra, sopra na sua narina. Ele se torna um ser vivo. E agora o homem começou agora a se relacionar com Deus, se relacionar com os animais. Chegou um momento em que Adão ele ficou triste. Por ele observar que os animais tinham sua companheira e ele estava sozinho. Aí Deus agora, vendo a necessidade, por antemão, Deus já sabia, Deus já estava esperando o momento oportuno. Não é que Deus seja um Deus que venha aprender com os acertos, os erros ou a necessidade humana, não. Eu já tinha um momento certo, oportuno para Deus dar a ele uma companheira, e Adão estava triste. E Deus percebendo que com antemão ele já sabia que ele é onisciente, tem que ter essa condição de onisciência, Deus sabia. Aí Deus olha para Jesus agora, Espírito Santo, e disse, vamos lá. Veja a situação de Adão, Adão está triste. Adão havia percebido, né? Que todos os animais tinham uma companheira, companheiro. E ele não tinha. Aí Adão agora ficou triste. Chegou o momento oportuno de Deus agora pegar, fazer com que Adão viesse um sono profundo e Adão caísse como morto. E Deus tirou agora uma mulher da costela de Adão. Por que Deus não fez a mulher do pó? Do barro, como fez Abraão, como fez com Adão. Deus queria tirar da costela do homem, porque Deus estava ali insinuando alguma coisa, dizendo alguma coisa, falando alguma coisa, por meio dessa criação. Não vou entrar nessa área não, porque é uma área doutrinária. Então, quando Adão desperta do sono, vê agora aquela companheira que estava do lado dele. Adão muito se alegrou, ficou alegre, satisfeito, acredito, mas isso aí é um pensamento, uma linha de pensamento da minha parte. Até feito, pulava com o menino. Aí ele olha para Eva assim, disse agora para Eva, o nome dela será Erva. Essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Veja bem. Se o homem bem entendesse, todavia ele preservava a pureza, a moral, todavia ele preservava seu casamento, sua família. Ele fazia de tudo para não perder a sua esposa, nem a esposa perder o seu marido. Mas nós sabemos que com a perca, quando Adão usa essa expressão, é carne da minha carne e osso dos meus ossos, o homem vivia no estágio de inocência e de pureza. Então, Adão não sentia essa necessidade de querer outra mulher, 2, 3. Que o estado de inocência dele, de pureza, cobria, né, esse lado de desconstrução da família, da dignidade, da moral, da pureza, que levou o homem a se perder, a Deus trazer uma maldição sobre a raça humana. Foi o homem não levar Deus a sério. Por ele ter desobedecido a Deus, Deus agora vem com uma maldição e lança sobre o homem, sobre a terra. Mas não era o prazer, não estava nos projetos de Deus. Muito embora que Deus já sabia que o homem ia pecar, o homem ia falhar.
Mas Deus é compassivo, longânimo. Deus não desistiu do homem, não. Deus disse: o homem pecou, o homem é um como nós. Havia uma necessidade de Deus agora tirar, expulsar o homem do jardim do Éden. Por conta que lá também existia, estava lá o fruto da vida. E para que ele não viesse, o mês do fruto da vida, Deus agora colocou um querubim e expulsa ele do jardim do Éden. O pecado tem as suas consequências, tem a sua justa retribuição. A melhor coisa do indivíduo, ele não pecar. Pecado é um mal terrível. Pecado, ele não pode ser solucionado por meio de um médico, de um cirurgião. Pecado, ele só é desfeito na vida do pecador, da pessoa humana, quando o sangue de Jesus Cristo, ele purifica ele de todo pecado. Um mal terrível separou Adão da comunhão de Deus. Trouxe todas essas desgraças que hoje nós estamos vendo no mundo, na terra. Tudo hoje que o mundo vem acontecendo no mundo é consequência da desobediência do homem, do pecado do homem. O homem passou a amar mais as coisas deste mundo. O homem rejeitou a proteção, a comunhão. O homem rejeitou a vida. O homem rejeitou estar sendo dirigido por Deus. Veja que Eva pecou, mas foi iludida, enganada pelo diabo. Mas o homem não, o homem voluntariamente pegou do fruto e comeu. Que estava no coração do homem, só se tornou público. Mas Deus já sabia que Adão haveria de pecar, porque foi uma escolha do homem, não foi um projeto de Deus. E quando ele peca agora, Deus, em vez de trazer agora, como era de costume, toda a tarde, a Bíblia não diz o que Deus dialogava com Adão, mas tudo indica que Deus orientava Adão. Deus não ia descer do trono dele para estar ali, num bate-papo. Alguma coisa importante Deus dizia para Adão e trazia para Adão. Assim como Deus criou o mundo, não foi num só dia, não. Foi até o 6º dia. Então muitas coisas Deus tinha para revelar, para orientar, para instruir Adão. Por isso que toda a tarde Deus tinha aquele maior prazer de como se comunicar com Deus. E Deus disse a Adão: o único meio de você perder essa comunhão que você tem comigo, esse relacionamento, que não há nada que possa interferir, a não ser que você passe a me desobedecer, a comer daquele fruto que eu tenho proibido. E quando você comer, você vai perder essa comunhão, você vai perder esse direito, essa liberdade que você tem. Então tenha cuidado para que você não haja dessa forma louca. E Adão, ele não levou Deus a sério. Adão queria algo, não estava satisfeito. Porque observe que Adão estava triste por falta de uma companheira. Mas lá no coração de Adão, Adão queria algo mais, algo maior. Só não tinha se revelado, só não tinha se manifesto, estava ali escondido no coração dele. E o diabo sabia que Adão também namorava com o fruto do conhecimento do bem e do mal. Por isso que o diabo agora criou uma estratégia de chegar a Eva para que Eva chegasse a Adão. Que ele sabendo que se ele conseguisse enganar a Eva passaria a dar o fruto a Adão e Adão passaria a comer. Não na sua onisciência, né? Porque ele havia estudado todo o projeto do diabo maligno, satânico. Ele não investe assim não, primeiro ele estuda, ele arquiteta, ele observa. E o diabo arquitetou, o diabo observou e viu que havia uma possibilidade de eles perderem aquela comunhão, perderem o seu lado de inocência e de pureza. O diabo queria introduzir agora a sua semente maligna que separaria aquele primeira família, aquele primeiro casal que estava ali no jardim do Éden, que dialogava com Deus, que participava. Deus participava com ele, eles participavam com Deus em um diálogo.
Porque nós não sabemos o que Deus dizia para ele. O único medo de ele perder aquela comunhão ali, aquele diálogo com Deus, e se ele desobedecesse a Deus, foi o que aconteceu. Deus, na sua presciência agora, Deus havia preparado um cordeiro, porque Deus já sabia que o homem ia pecar. E com esse tipo de pecado, de desobediência, de rebelião, traria sobre a raça humana todo tipo de destruição. O homem ficou agora vulnerável à manipulação do diabo. Antes, o homem dialogava com Deus. Hoje, o homem é manipulado pelo diabo. Veja que diferença. Não estava nos projetos de Deus, não estava dentro da vontade de Deus. Foi o homem que escolheu. Foi a escolha do homem. Quando o homem escolhe o errado, Deus agora vem lança uma maldição sobre a raça humana. E disse Deus para Adão: tu és pó e para o pó tu tornarás. Aí o homem foi criado infinito. Mas devido à sua desobediência para com Deus, Deus agora tornou ele mortal. Primeira consequência, primeira perca do elemento humano, que foi criado infinito, foi ele perder a vida que ele tinha. Deus diminui agora os anos de vida de Adão. Deus agora confina o elemento humano à morte física e à morte eterna. Por isso que eu digo, meu amigo, não brinca com o pecado não. O pecado não brinca com ninguém não. Por conta disso aí que o homem hoje sofre de infarto, é atingido por um derrame, por uma cegueira, fica confinado numa cadeira de roda. O homem hoje ele não goza mais paz com Deus. O homem se torna injusto. O homem se torna agora um homem afeminado, um sodomita, um assassino, um ladrão, um roubador, um injusto. O homem passa a ser agora sem idólatra. O homem agora desconhece as diretrizes de Deus. O homem não quer mais saber mais de Deus. O homem escolheu o seu caminho. E qual foi o caminho que o homem escolheu? O caminho da morte. O caminho que Deus disse que ele passaria a ser igual, conhecendo o bem e o mal. Ele não seria igual a Deus, mas ele passaria a conhecer o bem e o mal. O bem nós estamos vendo hoje. É um indivíduo que ama seu próximo, ama sua esposa, ama sua família. Ele é temente a Deus. É bem, o bem não só está confinado a isso mesmo. Ele tem saúde. Tudo isso é bom. Tem os produtos da terra, tem as suas estações no seu tempo certo. Tudo isso são coisas boas, né? São bem. Casamento, a construção do casamento. E por aí vai o bem e o mal. Como o homem passa agora a descobrir, conhecer, foi afetado pela maldição quando ele perde a sua pureza. E quando ele perde a sua pureza, agora o homem fica agora vulnerável. A satisfação, o prazer que na segunda natureza ele arredara em desobedecer a Deus, passa a se apaixonar pelo adultério, pela fornicação, pelo prazer de matar, de roubar, de adulterar, de adorar um Deus estranho. É injusto, é fornicador, ele é destrutivo, ele destrói a natureza, a fauna e a flora. Ele destrói o seu semelhante, a sua família. Ele maltrata os animais, maltrata a mulher, maltrata o marido. A mulher também maltrata o marido, maltrata os filhos. Terremoto, tsunami, guerra, fome, peste. Tudo isso veio por conta do desprezo que o homem Deus deu à ordenança divina. Mas Deus não criou o homem para que ele fosse sepultado. Deus não criou o homem para ele perder a sua vida, não. Deus não criou o homem para estar confinado numa cadeira de roda, não. Deus não criou o homem para ser ladrão, assassino. Deus não criou o homem para o homem roubar, para o homem nascer deformado. Deus não criou o homem para o homem ser atingido por um câncer, ou por qualquer outra moléstia, ou vírus, seja qual for, todo tipo de moléstia, de enfermidade, de doença. Mas Deus criou o homem perfeito, bom. Deus criou o homem para o homem ser grato a Deus, para o homem estar toda vez em harmonia com Ele, para proceder com justiça, amar o seu semelhante, fazer o que é bom, fazer o que é... Tudo para
promover satisfação para a sua família, para ele mesmo e para com a seu semelhante. Mas o homem agora dá as costas para Deus. E quando o homem dá as costas para Deus, veja o prejuízo que ocorre. Deus lançou ele fora da sua presença. O homem perdeu o seu lugar de origem. O homem não pôde mais permanecer no jardim do Éden. Veja as consequências lá na frente agora. O próprio filho de Caim, de Adão, mata seu irmão, mata Abel. É o lado negro, o lado obscuro, o lado que Deus havia orientado a Adão. Que ele não passasse a comer daquele fruto, que ele passaria por tudo isso. Nós estamos vendo hoje que nós passamos, que nós sofremos. É guerra, rumor de guerra, é fome. As pessoas se alimentando com fezes de animal. É pessoa comendo carne humana. Isso é óbvio, meu amigo, isso é óbvio. É pessoa comendo rato. Comendo carne de urubu. As pessoas perderam o temor totalmente de Deus. Deram as costas para o Criador. E quando o homem perde o temor a Deus, quando o homem dá as costas para Deus, quem vai prevalecer é o quê? Com toda a ação destrutiva da parte do diabo. O diabo agora passa a manipular o homem por conta da sua escolha. E a escolha do homem, todavia, sempre foi destrutiva. Quando ele perde a sua comunhão com Deus. Por isso, nós conhecemos a manifestação do diabo em diversos setores, em diversas etnias. Chega no hospital, você vê aí como é que está aí o mundo, aí terremoto, tsunami, guerra, adianta das coisas, tudo isso, meu irmão. É o diabo que ele vem não só corrompendo, mas ele vem o quê? Assediando o elemento humano. O elemento não deixou de ser guiado por Deus, então o cara agora é guiado pelo seu próprio sentimento, seu próprio pensamento. Ele escolheu o seu caminho, os caminhos. Deus apresenta dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. Então nesse caminho largo aí é que o mundo ele vive. O mundo agora passa a ter comichão nos ouvidos, não quer saber da verdade do Evangelho. Repudia o Evangelho, porque a natureza dele agora é uma natureza totalmente contrária. É aquela que não pode mais se relacionar com Deus, porque ele opta mais viver na carne, ele tem mais prazer de viver na carne. E a Bíblia diz que quem ama este mundo, que vive na carne, não pode agradar a Deus. Quem pode agradar a Deus são aqueles que lavaram sua vestidura no sangue do Cordeiro. E você também tem essa oportunidade de lavar a sua vestidura. O único que pode absorver você da condenação, do pecado e da maldição que foi lançada lá no Éden é Yeshua, é Jesus. João Batista, quando estava batizando, ele aponta para Yeshua e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, do mundo. Não é seu status, não é seu dinheiro, não é sua riqueza, nem o seu nome no pedestal da fama, não é um sangue de galinha, não é um sangue de boi, de porco, de nenhum animal que vai purificar o pecado do homem. Não é porque você é bom. Só quem pode perdoar, só quem pode agora tirar o homem dessa condição, dessa maldição lançada por Deus, é quando o homem procura reverter. Quando João Batista, ele emprega alguém: arrependei-vos e convertei-vos. Nessa condição aí você pode. O único meu que pode te libertar do jugo do pecado, da força do pecado, é Yeshua, que cumpriu a lei, que morreu na cruz, que despojou a sua divindade lá no céu, que viu que nós precisávamos dele. E a Bíblia diz que não havia ninguém entre os anjos, entre os 24 anciões, nem no inferno, nem na terra, nenhum homem digno de morrer pela humanidade. Mas Deus estava no projeto de Jesus. Yeshua estava no projeto de Deus. Jesus estava no projeto de Deus. O homem pecou, mas Deus não desistiu do homem, não. O diabo pecou e Deus desiste agora dele. Porque Deus desistiu do diabo? De uma terça parte dos anjos que caíram, porque Deus achou, viu neles, na sua onisciência,
que ele não encontrou nenhum lugar nele de arrependimento, que ele jamais se arrependeria. O mais que Deus fizesse, eu viesse fazer, ele não tinha jeito, ele era irreconciliável não, irreconciliável. O homem, Deus ainda dá oportunidade, Deus dá tempo. Porque o homem é a imagem de Deus, o homem perdeu somente a sua semelhança. O homem deixou de ser preservador, o homem deixou de ser puro, o homem deixou de ser temente a Deus. O homem agora, após o pecado, ele tem procurado a desagradar, a desafiar a Deus, se tornando um ateu, materialista, acha que ele é dono do mundo. Mas nós estamos vendo aí, meu amigo, como é que está acontecendo no mundo, na terra, após o pecado. As pessoas estão aí, tranquilo, em um motel, em um bar, uma churrascaria, comemorando o Réveillon, Natal. De repente dá um terremoto, de repente dá um tsunami. De repente há uma notícia que haverá uma guerra, há uma notícia que alguém sacudiu uma bomba. De repente vem uma notícia que vem agora atingir o elemento humano de cheio. Aí quando aquela pessoa que é bem conhecida no mundo diz assim, fulano de tal, um ator, um jogador, um cantor, diz, fulano de tal agora está com câncer. E o problema dele é irreversível. Choca, né? É chocante você chegar assim, vir um trem, um metrô, um ônibus que é incendiado, um metrô que perde a sua direção, está cheio de elemento humano e pega fogo, cai. E morreram não sei quantas mil pessoas, dói, não é verdade? Porque são seres humanos. As inundações, a guerra vem destruindo o ser humano. O que é que vem destruindo o ser humano? É o seu capricho. É o amor que ele tem pelas coisas deste mundo. Quando ele passa a amar as coisas deste mundo, ele procura agora desagradar a Deus. Ele não está dizendo assim, não quero saber de Deus, não. Deus para mim é uma mitologia grega. Deus para mim é uma criação da ideologia humana. Deus para mim não existe. Pastor Faninho, ele fez uma pregação referente a isso. Que um certo milionário, ele dizia para seus amigos que quando ele morresse, ele colocasse um epígrafo com a seguinte expressão: aqui nem Deus pode entrar. Sabe que rico, milionário só se relaciona com rico, isso é óbvio. Cada um procura seu lugar. É uma questão de ajudar, é outra coisa, é outra história. E ele, diante dos seus amigos, que também era rico igual a ele disse, olha, bota esse epígrafo ali, que Deus aqui não pode entrar. O cara morreu ateu, materialista. Ele foi, quando ele morreu, o cara botou, fez a vontade dele. E quem passava pelo túmulo dele, tinha aquela curiosidade de observar o que estava escrito. Que isso aí é óbvio, né? Nós como seres sociais, nós temos essa inclinação, olhar e ler. Aí estava ali bem estampado, aqui nem Deus pode entrar. É o que aconteceu. Não precisou Deus descer do céu, nem enviar um querubim, nem um arcanjo para lá, não. Ele desafiou a Deus, ele tentou menosprezar a Deus, mas infelizmente, coitado, louco, materialista, só pensava na coisa deste mundo. Aí o que acontece? Passa um passarinho e deixa uma semente cair no sepulcro dele. Quando aquela semente cai no sepulcro dele, com o passar dos meses, chega o inverno e aquela semente começou a brotar. E quem passava sempre lá de frente ao sepulcro dele, estava lá o nome, nem aqui Deus pode entrar. Aí o passarinho veio, derramou uma semente, e na proporção do tempo aquela semente brotou e nasceu uma árvore que dividiu em dois o sepulcro daquele ateu, daquele materialista, que morreu zombando, desafiando a Deus. Isso é uma grande lição para hoje, para os materialistas, os ateístas, para aquele que pensa que... Ele pensava tanto que ele era alguma coisa, que procurou menosprezar a Deus, mas foi em vão. Deus continua no lugar dele, no trono dele, sentado, vivo, é eterno, e ele morreu, e a riqueza dele ficou para quem? Um homem na sua loucura, ele procura desprezar a Deus.
O homem na sua loucura, ele procura desafiar, menosprezar, anarquizar, debochar. Porque ele é louco. A Bíblia diz que o caminho do louco é esse mesmo. O caminho do desobediente é esse mesmo. Quando Yeshua, Jesus, ele chega a uma conclusão de que os perdidos são como a areia do mar, infelizmente, não é Deus que quer não. Deus não tem o prazer de ver o cara condenado não. Deus não tem prazer de ver o cara ir para o inferno, no lago de fogo não. O prazer disso é o diabo, é Satanás, é o pai da mentira. É o diabo. O prazer de Deus é que todos chegam ao pleno conhecimento da verdade. O prazer de Deus é de libertar o homem. O prazer de Deus é que o homem chega a uma conclusão de que ele precisa de mergulhar no sangue de Yeshua. Ele precisa entender que ele é um pecador. Ele precisa entender que ele precisa de Deus na sua vida. Porque o homem sem Deus não é nada. O homem, ele pode ganhar o mundo inteiro, mas se ele perder a sua alma, o que ele fez? Ele morreu. É como os reis do Egito. Eles tinham uma ideologia que quando eles morressem, ele ia gozar após a morte a riqueza que ele tinha aqui. Então ele estava lá no sepulcro dele, ouro, diamante, prata, enchia, de que ele poderia, após a morte, gozar daquela riqueza. Até hoje, não apareceu nenhum para dizer que eu voltei. Na eternidade, no capítulo, lá em Hebreus, usa a seguinte expressão. Foi proposto uma vez, o homem morreu e após isso segue-se ao juízo. Então o cara não tem como mais gozar da riqueza que ele tinha aqui não. Não há mais possibilidade, não há mais tempo. Porque ele perdeu a vida aqui e ele não vai nascer em outro país, em um caranguejo ou em outra pessoa, em um camelo. Essa ideologia não existe. A Bíblia derruba essa ideologia humana. Portanto, eu vou virar a câmera aqui. Vou virar, dar uma viradinha aqui. Meu amigo, mais uma oportunidade que Deus tem nos franqueado nessa tarde. Uma oportunidade que Deus, todavia, enquanto existir seres humanos na terra, enquanto a igreja ela não for arrebatada, enquanto aqueles que passaram a crer no nome de Yeshua, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que repudiam ou repudiaram esse mundo com a sua concupiscência, esse mundo velho com o seu engano, com as suas fantasias. Salomão chega a uma conclusão de que tudo aqui é passageiro, de que tudo aqui não dura por muito tempo não. O homem é iludido, o homem ele é assediado. O homem tornou-se cego pela sua escolha. O homem tem tempo para ir a um campo de futebol. O homem tem tempo para adulterar, para matar, para roubar. O homem tem tempo para ser mentiroso. O homem tem tempo para ser cabo tenório, para ser informante, para ver o seu amigo ou companheiro estirado no meio da rua assassinado. Mas o homem não tem tempo de abrir o coração dele para que o Espírito de Deus possa enchê-lo, para que o Espírito de Deus possa moldar ele em Cristo, para que ele venha se tornar uma nova criatura. Então, meu amigo, a escolha do homem. Jesus apresentou dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. Infelizmente hoje a sociedade e o mundo tem escolhido o caminho largo, porque dentro desse caminho largo o indivíduo ele pode fazer de tudo. Dentro desse caminho largo o cara pode ter 2, 3, 4 mulheres. Desse caminho largo a mulher pode ter 2, 3 homens. Desse caminho largo o cara pode matar, esquartejar, derramar sangue.
Desse caminho largo o cara pode ser um idólatra, o cara pode ser um fornicário, o cara pode ser um ladrão, um roubador, um assassino, um depravado, um imoral, gosta de maltratar a esposa, os filhos. Dentro desse caminho largo que o cara escolhe, não há restrições, não há regras. O homem pode fazer o que quiser. Que ele vai agradar a quem? Ele não está agradando a Deus, mas ele está agradando o príncipe deste mundo, ele está agradando a Satanás, ele está agradando ao diabo. A Bíblia apresenta os seus atributos, e o atributo do diabo é que ele é pai da mentira, ele é mentiroso, ele é assassino, ele é homicida, ele é enganador, ele é acusador. Logo, o diabo ele tem prazer de ver o cara na perdição. O diabo tem prazer de ver o cara, meu amigo, totalmente desprotegido da graça, dos favores de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo é sádico. O diabo não vai revelar a sua verdadeira identidade, não. O diabo não vai chegar para você e dizer a você que ele é o príncipe deste mundo, que ele é um enganador, que ele é um assassino, que ele é um acusador. O diabo vai procurar assediar o homem. O diabo vai procurar, todavia, manter o homem perdido, enganado com as coisas deste mundo. O diabo vai trabalhar 24 horas, 12 horas, para que, todavia, o homem permaneça longe da graça de Deus, do favor de Deus. O cara, todavia, vai ignorar que ele é o Senhor, que ele perdoa, que ele reconcilia, que ele absolve o cara da condenação eterna. A primeira coisa que o homem ele vai refletir e chegar a uma conclusão de que não existe Deus, não existe inferno e não existe lago de fogo. E a Bíblia é uma fraude. É o diabo trabalhando, meu amigo, para deixar o cara preso no pecado. Porque ele sabe, nas suas convicções, que se o homem morrer nessa condição, o cara será levado para o lago de fogo. Não ele se ignorar, não. Essa geração de hoje, ela tem os mesmos caracteres daquela geração de Noé. Jesus, ele enfatizou, quando o Filho do Homem vier, essa geração estará na mesma condição nos dias de Noé. E qual era a condição dos dias de Noé? Os homens eram canibais, os homens eram sodomitas, tinham prazer de matar. Quando eu digo homem, eu estou incluindo os dois sexos, feminino e masculino. Tinha prazer em manter um relacionamento anal e oral. Fazia apologia à violência, ao aborto, à imoralidade, à depravação. Que o maior prejuízo de tudo não é para o diabo, não. O maior prejuízo quando o homem escolhe esse caminho largo é para você, é para a sua família. E quando o homem agora não quer saber mais de Deus, é óbvio que ele vai agradar o oposto. Ele vai agradar um Deus com um D minúsculo, um Deus que é uma fraude. Porque ele queria conquistar esse título lá no céu, e lá no céu não houve respaldo, não houve possibilidade de ele fazer um trono acima de Deus e querer manipular a Deus. Então ele foi expulso de lá. Quando ele é expulso de lá, ele procura agora estabelecer um trono aqui na terra, mas abaixo do trono de Deus, debaixo dos pés de Deus. Isso denota que ele é o quê? Subordinado a Deus. Que o trabalho do diabo é matar, roubar e destruir. O diabo tem destruído a família. O diabo tem destruído o caráter, a moral, a dignidade, a decência da sociedade, da família, a pureza. E nós não paramos para ver o que vem acontecendo no mundo e na sociedade. O homem parece que se tornou um robô. O homem parece que se tornou um zumbi. Perdeu a razão. Perdeu a consciência de refletir, de o saber, de escolher o que é certo e escolher o que é errado. Na sua loucura, na sua prevaricação,
Os homens têm dado as costas para Deus. Os homens não querem saber mais de Deus. E quando isso aconteceu, quando isso vem acontecendo e continuará acontecendo, por certo, Deus enviará a reta retribuição para os filhos da desobediência, para aqueles que permaneceram neste mundo com prazer de esquartejar, com prazer de vazar os olhos, com prazer de arrancar a cabeça, com prazer de matar um cidadão, com prazer de roubar a moto daquele que comprou não faz nem uma semana, com prazer de roubar, explorar o pai de família, o trabalhador. É o que nós estamos assistindo e vendo hoje. Não precisa você literalmente ver o diabo, não. A ciência chegou à conclusão que se Deus, como os crentes pregam, Deus é de destruir esse mundo com fogo, o próprio homem tem destruído o seu habitat. O homem hoje não respeita mais a fauna nem a flora. O homem hoje ele se tornou um predador destrutivo. Hoje você bebe, é meu diácono, hoje você bebe uma cerveja ou um uísque, e dessa vez ela tenha metanol. Você come uma galinha hoje, você não sabe qual é o produto químico que contém nela. Você come uma carne verde hoje, você não sabe qual é o produto químico que tem nela. Você come ovo hoje, você não sabe nem se aquele ovo realmente ele é original. Ele é, ou seja, ele é natural. São todas as coisas que nós se alimentamos, que estamos sendo envenenados, e a forma de ela destruir, tirar a saúde da sociedade, ela é lenta, ela vem matando aos poucos. E nós não estamos percebendo que estamos tentando tirar a nossa saúde, a nossa vida. A sociedade hoje só pensa nas coisas materiais. É óbvio, somos seres sociais e necessitamos de um emprego com salário justo, necessitamos ter um bom plano de saúde, necessitamos ter uma casa com dignidade, nós necessitamos de se alimentar bem. Mas por conta da prevaricação do homem, do pecado do homem, hoje as pessoas se corromperam. Hoje as pessoas não têm mais o temor de Deus e não quer saber da sociedade. Ele está ali no comando, está no governo, mas ele tem o cuidado dele, o cuidado dela é de roubar os cofres públicos. Eu não estou dizendo que a nossa primeira dama está roubando, viu? Vamos separar as coisas. Estou dizendo que hoje, com essa natureza decaída do homem, o cara não vai se preocupar com o trabalhador, o cara não vai se preocupar com a saúde da nação, o cara não vai se preocupar com a saúde da sociedade, não. Nós temos tantos políticos que prometeram, e estamos cansados de ver tanta política prometendo. O senhor não promete o céu porque o céu não é dele, mas ele promete que vai melhorar a situação da educação, da saúde, e nós não estamos vendo nada. É de pior a pior. Só encontramos corrupto, deixando a nossa nação, nosso estado, a nossa cidade entregue ao tráfico, à matança, ao roubo, à depravação, à imoralidade. A Bíblia diz, o profeta, ele reivindica e prioriza o trabalhador, o cidadão. Aí o profeta usa a segunda expressão: ai dos que criam leis injustas para condenar o cidadão. Está querendo dizer, o cara que cria uma lei para condenar o trabalhador, o cidadão, ele vai pagar e vai responder diante de Deus. O que é que nós estamos sendo aqui em nosso país? Eu não quero nem falar do país de fora. Estamos aqui entregue ao que é a bandidagem. Se você sair de casa hoje com uma moto, eu tenho visto muitos casos na televisão do cara que tem uma moto, passou uma semana, o cara perdeu, o cara roubou, o cara chega para ele, perdeu e leva na cara de pau. Estão tomando aliança agora, que é brincadeira, não arranca o dedo, que muitas das vezes a aliança sai.
E Deus criou o Estado. Deus cria agora o Estado, começando por Adão. Adão era responsável, ele seria responsável pela sociedade, pela família. Mas Adão foi o primeiro a dar o mau exemplo. Adão agora ele não levou Deus a sério. E quando Adão não levou Deus a sério, veja as consequências que foi atingido agora aos seus descendentes, a família e a sociedade. Quando Deus criou Adão, Adão não era ladrão, Adão não era gay, Adão não era assassino, Adão não maltratava a esposa, Adão não tinha relação anal e oral com a sua companheira, não. Isso porque ele vivia numa dispensação de pureza e de inocência, o que levaria ele a perder essa natureza seria ele se tornar agora prevaricador, omisso. Ele tinha que fazer força de não comer do fruto que Deus disse a ele que não comesse. Mas ele não levou Deus a sério. E Deus disse a ele: no dia que você comer, Adão, você morrerá. Você veja que o primeiro homem criado por Deus era altamente inteligente. Foi ele que coloca o nome da esposa dele. Foi ele que coloca os nomes de todos os animais criados por Deus. Portanto, não se deve zombar. Não se deve menosprezar o favor, a graça, o perdão de Deus que foi lançada, segundo Paulo. A graça foi manifesta, trazendo salvação a todos os homens. Deus não está orando a sua origem. Se você é preto, se você é branco. Se você é pobre, se você é rico. Se você é gay, se você não é. Se você é assassino, se você não é. Se você é traficante, se você não é. O que Deus quer é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É a verdade que liberta. É a verdade que transforma. É a verdade que faz com que o homem passe a obedecer, a adorar e ser bom e ser um preservador da natureza do meio ambiente. Agora, para que o homem tenha essas qualidades que foi necessário muitas das vezes, do homem ele abandonar o pecado, ele abandonar essa sua velha natureza pecaminosa, destrutiva. O homem tem mais tempo para ir a um campo de futebol. O homem ama ter mais tempo para ir para um teatro, para ir para uma casa, uma saia de nudez. O homem tem mais tempo para matar, para roubar, para adulterar. O cara tem mais tempo e prazer de arrancar a cabeça, os olhos, esquartejar. Mas não tem tempo para chegar e dizer: Deus, eu creio em tu, eu sei que tu morresse por nós. Aquele homem que estava lá na cruz no meio de dois ladrões, que para o mundo ele era desprezado, que para a sua própria nação ele não tinha, não representava nada para eles. Mas ele tinha um conteúdo que era o motivo de restaurar, que nenhum homem, nem os anjos tiveram essa qualidade, esse poder que ele tivera, de absolver o homem da morte, de absolver o homem da condenação eterna, de tirar o homem das garras do diabo. A Bíblia diz que o segundo Adão, o primeiro Adão fracassou. O primeiro Adão deixou Satanás. Sendo o administrador da raça humana. O primeiro Adão, ele entregou voluntariamente o comando ao diabo, lá no Éden. Deus havia entregue ao homem a coordenadoria do mundo. Mas Adão agora, quando ele peca, o diabo agora assume o lugar dele. Por isso que nós estamos vendo a corrupção. Por isso que nós estamos vendo a depravação nas leis, a impunidade, o cooperativismo.
Isso não era para acontecer. Isso não era para estar acontecendo. Deus não tinha nenhum prazer. Mas na onisciência dele, ele já via o cara, meu irmão, sendo assassinado, estrupado, carbonizado. Deus já via o cara perder as pernas num acidente. Deus já via o cara morrer em tsunami, em um terremoto. Tudo isso já havia passado aqui como se fosse um filme diante de Deus. Por isso que o amor ágape, o amor de Deus, antes do homem pecar, ele já havia procedido, ele já havia processado o seu próprio filho para morrer pela humanidade. Foi o único que foi capaz, o único que deu a sua vida pela humanidade. Hoje o homem despreza o príncipe da paz. Hoje o homem despreza o perdão que ele garantido, que ele conferido por meio do Yeshua de Jesus Cristo. O homem no pecado não quer mais saber de Deus. O homem no pecado, ele ignora, despreza o perdão, o favor que Deus dá ao homem, de ele se reconciliar com Deus, de ele abandonar a sua natureza decaída, pecaminosa, destrutiva, de se tornar uma nova criatura, de ser bom, de ser preservador. Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus criou ele com um objetivo. Em primeiro lugar, Deus diz a ele: crescei-vos e multiplicai-vos e sede fecundes. Quando Deus abençoa aquele casamento e manda que eles se reproduzam, então o homem passaria a se relacionar com a sua companheira por meio legal, por meio natural, que era vagina versus pênis. Mas depois do pecado, as coisas agora se tornou nojenta, impura. O homem perde o seu lado natural. Ele agora procura violar a lei natural de Deus. Ele passa agora a dar um cuecão de couro. Ele passa agora a ficar de quatro e ser penetrado por outro homem. Tudo isso foi o diabo que assediou a Eva. Que o diabo sabia que o único que podia chegar a Adão era a sua própria esposa. Mas a Bíblia diz que Eva pecou, foi por engano, ela foi assediada, ela foi enganada. E ela, sendo o lado mais fraco, ela pecou. Mas o diabo não estava satisfeito com a queda de Eva, não. O diabo queria algo maior, algo maior. O diabo queria chegar até o Adão. O Adão era responsável por todo o mundo, por toda a nação. O diabo queria chegar nele porque era o cabeça, foi o primeiro ser vivo que foi criado por Deus. E esse primeiro ser vivo, ele passaria a coordenar. O mundo era responsável pelos seus descendentes. Então o diabo não estava satisfeito com a queda de Eva, não. O diabo, na verdade, o seu projeto, o seu plano, era atingir os dois, era atingir, em primeiro lugar, era Adão, que era o homem que Deus havia criado e colocado ele como cabeça do mundo. Infelizmente o homem agora perde. Infelizmente agora o homem abandona o prazer de adorar, o prazer de ser orientado por Deus. O homem agora perde e deixa de ser leal a Deus. Ele procura agora desconstruir o que Deus havia construído. E dentro dessa desconstrução, o homem passa agora a ser mortal. O homem passa agora a ter prazer na idolatria, na feitiçaria. O homem passa a ter prazer na imoralidade, na depravação, no aborto, na ideologia de gênero. O homem passa a ter prazer agora na injustiça. O homem passa agora a ter prazer em derramar sangue. O homem passa agora a ter prazer em decapitar, esquartejar. O homem perde a dignidade, perde a decência, perde a moral. Vivemos em uma sociedade hoje promíscua. O que é errado é certo, o que é certo é errado. Por conta da escolha do homem. Você vê que quando o homem peca e ele se esconde da presença de Deus, quando ele ouve a voz de Deus,
Aí Deus agora sabendo de tudo disse: Adão, onde é que tu estás? Adão estava escondido. Adão agora ele teve vergonha porque ele viu que ele estava nu. Porque ele perdeu agora a sua inocência e a sua pureza. A primeira coisa, quando o homem peca, ele procura se esconder de Deus. A segunda coisa, em segundo lugar, ele procura omitir de Deus a sua responsabilidade para com Deus. Foi o que Adão fez. A terceira foi ele transferir a sua culpa para a sua mulher. Mas Deus não quis saber disso, não. Deus chegou e trouxe a maldição sobre, em primeiro lugar, quem pecou foi Eva, mas Deus trouxe a primeira maldição foi sobre o homem. É óbvio que aquela maldição que foi lançada pelo homem atingia também a sua companheira. E dentro dessa maldição agora, nós estamos agora confinados a uma morte eterna e uma morte física. Deus estava lhe dizendo, por meio da sua sentença, Deus estava dizendo: eu não sou de brincadeira, eu não sou de brincar. Eu tenho um compromisso com o que eu falo. Eu sou um Deus sério. Agora você está nessa condição, você vai ser expulso daqui, você vai perder a sua vida. Porque você escolheu, a escolha foi sua. É por isso que nós estamos vivendo hoje, meu amigo. Um mundo de cabeça para baixo. O homem, ele tem mais prazer em adorar a outro homem. O homem se tornou o centro do mundo. O homem passou a ser idólatra. O homem passou a ser canibal. O homem passou a ser assassino. O homem passou a ser o quê? Destrutivo. Ele tem prazer em mal. Quem gosta de maltratar a esposa, de maltratar os filhos, de maltratar os animais. O homem tem prazer em esquartejar, em tirar a vida, arrancar a cabeça. O homem tem prazer em matar o pai de família. O homem tem prazer em tirar a vida do próximo. Enquanto o homem e o diabo não tem prazer na vida, Jesus tem o maior prazer pela vida humana. E como foi que Deus mostrou, que Yeshua mostrou, que Ele tem prazer em que você viva bem, que Ele tem prazer em que você ame sua esposa, que Ele tem prazer em que você ame os seus filhos, que Ele tem prazer em que você não seja adúltero, que Ele tem prazer em que você mantenha a sua família e a sua esposa e o seu casamento puro. É que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não tem prazer de ver o cara confinado numa cadeira de roda. Deus não tem prazer de ver o cara cego. Deus não tem prazer de ver o cara ser atingido pelo infarto, pelo derrame. Por isso que a Bíblia diz: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que você possa dizer: nele eu não tenho satisfação. E que maus dias são esses? Como muitos já têm chegado, perderam suas pernas em um acidente, foram atingidos por uma cegueira, foram deformados por um derrame, estão confinados a uma cadeira de roda, estão confinados a um hospital do câncer, estão confinados a um cemitério. Aí você vai dizer, quando você estiver nessa situação, que Deus lhe guarde, que Deus lhe livre. Mas nós estamos sujeitos a essa situação que muitas das vezes tem se apresentado na vida da sociedade e da raça humana. Nós não estamos livres do infarto, de um derrame. Nós não estamos livres de ser atingidos por um câncer, por uma cegueira, por um acidente que vem e devasta a família toda. Quantas pessoas hoje estão enlutadas, perderam seu pai, perderam a sua mãe, perderam o seu filho, perderam a sua filhinha. E ele não tem como mais buscar ela e trazer ela para a sua convivência, para o seu relacionamento. Quantas vezes o cara perdeu um filho, uma filha, e ele se sente abatido, triste.
Era a maior alegria daquele casal, daquela família. Era o seu filhinho, era a sua filhinha. E hoje ele está sepultado. Hoje ele está vestindo um cuecão de couro, um fio dental. E você tem o maior desprazer. Você se sente mal, dói na sua alma. E você não vai poder fazer nada. O seu filho está lá sepultado. O seu filho está lá no meio da rua, crivado de bala. A sua filha foi estrupada e assassinada. Você vai ter prazer? Não. Mas jejuar, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha o mau dia, que tu possa dizer, não tenho nele contentamento. Estamos sujeitos a tudo isso. Estamos vulneráveis ao câncer, a uma cegueira, a perder as pernas, a perder os braços, a passar por um infarto, por um derrame. Tudo isso pela escolha de um casal, pela escolha de um homem. Quantos corações partidos, assim como o coração de Maria, mãe de Yeshua. Perderam o seu filho, perderam a sua filhinha. Quantos coração enlutado, triste, porque perderam o seu esposo, perderam a sua esposa. Perdeu a sua família. Muitas das vezes o cara entra pro alcoolismo. Muitas das vezes o cara entra pro mundo das drogas. Justamente quando ele passa por essa desconstrução. Aí tá o cara ali agora, parecendo agora o quê? Um maribundo. Não tem mais força para reagir à química da droga. Não tem mais força para batalhar um emprego. Ele não tem mais força para exercer a sua profissão. É um médico, é um advogado, é um engenheiro, um arquiteto. É um juiz, é uma juíza. Quando ele perde o seu filhinho, quando ele perde a sua filhinha. É óbvio, se ele ama o seu filho, se ele ama a sua filha, se ele ama a sua esposa, ele vai ficar abatido. E tem muitos que querem tirar a sua própria vida. Tudo isso, meu amigo, não é sequelas, não. São consequências do pecado do homem, a escolha do homem. A escolha do homem em optar e não obedecer a Deus foi fatal. Ele perde a vida, ele perde a comunhão com Deus. Ele perde o direito de se relacionar com Deus, de se relacionar com a sua família no Éden, que era um paraíso. Deus agora expulsa aquele casal do jardim do Éden. Não é porque Deus é mau, Deus é perverso, não. É porque naquele jardim tanto tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal, como tinha também a árvore da vida. Que obviamente aquele casal voltaria para comer daquele fruto. Aí Deus agora expulsa eles dois e coloca um querubim com a espada inflamada para que eles não entrem. Mas no Éden. Quando Deus coloca agora um anjo naquele Éden, para que o homem não coma do fruto da vida, Deus agora promete, não é um fruto não, Deus agora promete a vida, por meio da vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele fruto ali sai de circulação entre a sociedade. O que passa a prevalecer não é mais aquele fruto, mas agora é Cristo, é Yeshua, que ele disse, eu sou a vida. Jesus morreu por nós para reverter a situação social, religiosa, moral da família por meio de Cristo. A Bíblia diz que é o segundo Adão. O segundo Adão fracassou. O segundo Adão queria dado, queria poder. Esse nasceu com todo o poder, mas tomou agora uma forma humana. E ele agora veio cumprir o que nós não poderíamos ter cumprir, que era a lei. Lá em Jerusalém se ofereciam um cordeiro anual para cobrimento do pecado de Israel.
Mas o sangue do animal, diz a Bíblia, que não era suficiente para purificar o pecado do homem. O sangue de animal, ele cobria o pecado do homem. É como o cara fazer defecar, é como o cara vomitar e cobrir as suas fezes e cobrir o seu vômito com areia. Se você vier e mexer na areia que está por cima do vômito ou das fezes, é óbvio que vai subir o odor, aquela caatinga. O homem é diferente. Quando o homem é lavado pelo sangue de Jesus Cristo, o diabo vai lá atrás para mexer na vida antiga, na sua vida do passado. Mas ele pode catucar, ele pode abrir a sepultura, e o que você fez no passado não vai feder não, porque não vai encontrar nenhum vestígio, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, ele purifica o homem de todo o pecado, então não vai encontrar nenhum vestígio do seu passado. Esse é o trabalho do diabo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O cara é um sádico, o cara é um mentiroso. O trabalho do diabo é trazer o cara enganado, é assediar você, é lançar você contra as leis moral e as leis natural de Deus. O prazer do diabo desse cara é manter o homem longe da comunhão de Deus. É ver o homem cada dia mais prevaricar, desobedecer, não amar mais ao seu semelhante, nem a fauna, nem a flora. Ao que nós estamos vendo hoje, quantos assassinatos. Nós se alimentamos de produtos que nós nem sabemos que é natural. O que é isso? É o abandono de Deus, é a ausência de Deus no coração do ser humano. E a Bíblia diz que nesses últimos tempos surgiria homens amantes de si mesmo. Quando o cara se torna amante de si mesmo, ele só se preocupa com ele. Quando o cara procura ser amante de si mesmo, ele está em primeiro lugar, ele está em segundo lugar, ele está em terceiro lugar. Ele não quer saber, é como dizia Roberto Caro, eu quero me aquecer nesse inverno e que todos vão para o inferno. São hoje os caminhos de muitos homens, avarento, só pensa em si, não pensa na saúde, não pensa na família, não pensa no seu semelhante, no seu próximo, ele que se vire. Aí começa agora a vender uísque. Contaminado com veneno, o metanol. Começa agora a produzir ovos químicos. O cara começa agora a injetar numa carne verde, na carne de galinha, para matar, para tirar a saúde da sociedade. E a sociedade aí está aí cega. Não tem visto, não tem contemplado, não tem observado o que nós se alimentamos. Há veneno na água, há veneno nos produtos da terra. E nós se alimentamos de tudo isso. A sociedade tem perdido a sua saúde. Os hospitais estão cheios de pessoas aí tendo infartos, tendo derrame. Sabe qual é a posição da sociedade do homem? É dar as costas para Deus. Ele ou ela pensa que nunca vai chegar nessa situação. Não é o propósito, nem o objetivo, nem o prazer de Deus de ver o cara confinado num caixão, no cemitério. Não é o prazer de Deus de ver o cara confinado a um hospital do câncer. Deus não tem prazer de ver o sofrimento humano. Quem tem prazer é tudo isso, é o diabo, é Satanás, que é o pai da mentira, é o enganador, é o acusador. O prazer do diabo é ver o cara espancar a esposa. O prazer do diabo é ver o cara matar seu pai, sua mãe, sua família. O prazer do diabo é ver o cara vestir uma saia, um cuecão de couro. O prazer do diabo é ver o cara se defrontar contra as leis de Deus. É se levantar contra Deus. É querer ser igual ou maior do que Deus. Ele quer se tornar o centro de tudo. Eles se sentem orgulhosos quando é reverenciado, aplaudido. Aí a Bíblia diz por Salomão que tudo aqui é vaidade, tudo aqui é passageiro. A fama, a glória, a riqueza.
a sua mansão, os seus carrão importados vão ficar aqui e o cara vai para o cemitério e não vai poder levar nada. A única coisa que ele vai levar são suas obras. Tudo aqui passa. Mas sabe por que tudo passa? Por conta da escolha do homem, por conta do pecado e da prevaricação do homem. O que é que vem acontecendo hoje no mundo? E a sociedade aí está ali alheia. A sociedade não quer saber mais da existência de Deus. A sociedade hoje, ela só tem prazer na imoralidade, na depravação. Ele tem prazer em quem gosta de maltratar a sua companheira, os seus filhos, de humilhar a sua esposa, de humilhar os seus filhos, desprezar a sua esposa, desprezar os seus filhos. Vivemos em uma sociedade hoje que ela tem os mesmos caracteres daquela sociedade de Noé. Jesus faz uma referência. Quando ele vier, nós estaríamos na mesma condição daquela sociedade. Uma sociedade que só optava, só focava na criminalidade, no adultério, na depravação, na imoralidade, na idolatria, na injustiça. Eram os valores revertidos. E a nossa sociedade hoje não é muito diferente daquela de Noé, não. O homem, quando ele perde o estado de inocência e de pureza, o homem passa a ser agora amante do crime. O homem passa a ser amante de vestir uma calcinha quem gosta. O homem passa agora a beijar na boca de outro bigodudo quem gosta. O homem passa agora a maltratar a sua companheira. Repudia a esposa pelo gay. Repudia a esposa por um animal. Tem país por aí que tem lei que dá total liberdade do cara se casar com um animal. Hoje o foco não é mais um animal, é um robô. Uma mulher robótica, um mói de ferro. Deixa os seus crimes também. Abandona o prazer de matar. Abandona o prazer de derramar sangue. Quando você diz que eu sou doido, é porque você tem prazer de matar, de perseguir pai de família, de matar, de destruir, de decapitar, de esquartejar. Vivemos uma sociedade hoje que despreza a diretriz e a orientação de Deus. Quem veio com esse ensinamento foi Enoque. Enoque, nos seus dias, ele condenava as ações destrutivas, desumanas dos gigantes, dos sentinelas e da sociedade em geral. Era um homem de Deus, um homem que tinha coragem de chegar diante dos gigantes e dizer para ele que se arrependesse, que mudasse daquela atitude, porque não estava agradando a Deus, porque é o maior prazer que eles tinham de destruir a terra, destruir o habitat, destruir a natureza, destruir os seres humanos. O prazer deles era de vestir uma calcinha, porque essa história de um fio dental, essa história de um canecão de couro já veio lá do início, onde Deus acaba, destrói 5 cidades, pela sua impureza, pela sua imoralidade, depravação, idolatria, homicídios. Aí Deus agora usa Enoque, e Enoque agora começa agora a abrir a sua boca contra essas manifestações destrutivas que vem acabando com a família, que vem acabando com a juventude, que vem tirando a saúde do pai de família, da adolescente, que são as drogas.
Um produto químico destrutivo, que não fere só a saúde, mas fere a família, fere o pai de família, fere a mãe de família. Mata indiscriminadamente. E ainda sai muitas das vezes, quando acontece, pela saída de custódia, uma lei corrupta, depravada e imoral, que tem alimentado o crime, que tem deixado o crime na impunidade. Aí Enoque condenava. Noé também era um pioneiro em condenar essas coisas, usando o nome do Altíssimo, o nome do El Criador, porque os homens eram cruel e mau, tinha prazer em roubar, em vestir uma calcinha, em derramar sangue, em decapitar e beijar a boca do outro bigodudo. Quem gosta de fazer isso? Fazer uma suruba com a sua esposa, quem gosta de fazer isso? Essa geração de hoje, essa geração moderna, essa geração que tem copiado as ações destrutivas daquela geração de Noé. Continuamos ainda no buraco, continuamos ainda distante de Deus, continuamos satisfazer os nossos desejos, continuamos a agradar o príncipe deste mundo que é o diabo. O diabo é mentiroso, é destrutivo, é condenado. O diabo, ele é destruidor. Não tem prazer na dignidade, na moral, na decência. O homem perdeu a sua dignidade, perdeu a sua moral. O homem tem mais prazer em se deitar com outro, dormir com outro, se relacionar com outro homem quem gosta. Mas ele não tem tempo para permitir que ele seja absolvido e perdoado pelo Criador. Ele abandonou a Deus nas suas ações. Ele tem mais prazer em roubar, em matar pai de família, que trabalha o dia todo para se sacrificar, para alimentar os seus filhos. E o cara vem, leva a sua moto, leva o seu carro, ainda dá uma coroada, ainda dá um tiro. E o cara não tem nem aonde se recorrer nesse país depravado, imoral e assassino. Entregue ao tráfico. O tráfico é destrutivo, só sabe matar. E o tráfico tem a mão da lei. O tráfico tem o apoio da lei. Aí o profeta, quando ele vê agora esse cenário destrutivo, que vem acabando com a pureza, com a dignidade, com a decência, com a ordem, é tão destrutivo que eles visam corromper as autoridades. É tão destrutivo que ele destrói a vida do moço, do rapaz. É tão destrutivo que a pessoa fica vendo a vida nesse país. Se corrompem. Vende a sua alma para o diabo. E quando isso acontece, a base, o pilar da nação apodreceram. E quando isso acontece, meu amigo, as autoridades perdem o valor. Quando isso acontece, o cara, em vez de exercer a sua função, ele passa para comer o dinheiro do tráfico, ele passa para se alimentar e se vestir com o suborno do tráfico e do ladrão. Nesse país depravado e imoral, que perdeu o temor a Deus, que não mais respeita a Deus, se fala em Deus da boca para fora. Mas a sua lei demonstra, aponta isso. É isso que nós estamos vendo. Tem um Enoque aqui. Aqui tem um Noé. Aqui tem um Elias. Que me tirou, o Deus que criou os céus e a terra, me tirou da sepultura. O Deus criador do céu e da terra me tirou desse sistema, porque me mataram e ele me ressuscitou.
Tiraram a minha vida, a vida da minha mãe, do meu irmão e do meu sobrinho, porque não puderam me matar. É o sistema cruel, depravado, que está de mão dada com o crime. São o nosso país. Vivemos hoje, meu amigo, uma verdadeira apostasia. Apostasia religiosa, apostasia doutrinária, apostasia nas leis, apostasia na música, apostasia na família, apostasia na educação, na música, na letra, em livros, escritores, apostata. Mundo mau, perverso, que não vai garantir, não vai preservar a sua saúde, nem você, nem sua família não, porque os prazeres dele é encher o bolso e a poupança dele, e você fica a ver navio, porque o sistema é perverso, já dizia Fagner em um dos seus filmes, é mau.